aí, galerinha, boa tarde para vocês, bom dia de onde vocês estiverem assistindo agora. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula na Resenha Histológica. Eu estou aqui juntamente com esses monstros da histologia e embriologia do CCO. Professor Ralph, como é que você está? Fala, galerinha, fala, professor Hélio, eu estou bem, muito legal estar aqui nessa aula de hoje. Professor Estênio, como que você está hoje? Tudo ok? Tudo ok, professor Hélio, professor Ralph, uma honra estar com vocês novamente nesse canal dessa resenha maravilhosa que estamos sempre motivados para essa galera toda aí que quer estudar histologia e embriologia. Muito bem, professores. A nossa aula de hoje, galera, é uma aula de embriologia básica. E nós iremos falar sobre as primeiras fases do desenvolvimento embrionário, implantação do embrião e formação dos primeiros anexos extraembrionários. Os objetivos da aula de hoje são os seguintes: compreender as primeiras fases do desenvolvimento embrionário, entender as principais etapas da implantação do embrião e estabelecer a origem e a função dos primeiros anexos extraembrionários. Como é muito comum nas nossas aulas, está aqui a nossa bibliografia sugerida para o tema da aula de hoje. Professor Ralph, o que você sugere para a aula de hoje, professor Ralph? Professor Hélio, qualquer um desses quatro aí está muito bem servido. Ok, então nós temos aí a embriologia básica do Moore, tem embriologia clínica também, que é muito bom. Professor Estênio, você quer falar alguma coisa de nossas bibliografias? Estão excelentes. Tem alguns outros, como embriologia da Fernandes Garcia, mas esses aí são ótimos. Perfeito. Então a gente tem embriologia humana e biologia de desenvolvimento, do Carson. Nós temos embriologia médica, do Langman. E nós temos o embriologia humana, do Larsen. Então, gente, esperamos que vocês gostem dessa nossa aula de hoje. E vamos lá, então. Bom, na aula passada, nós falamos sobre gametogênese e fertilização. E nós vimos, então, que a formação dos gametas masculino e feminino, quando eles se encontram, nós temos um processo chamado de fertilização. Essa fertilização gera uma célula 2N totipotente chamada de zigoto. E esse zigoto, então, é a célula inicial do corpo. E o zigoto, então, vai passar por vários eventos morfológicos e embriológicos que nós iremos descrever nessa primeira etapa da nossa aula. Então, vamos falar agora de zigoto, clivagem, mórula e vamos terminar falando de blastocisto. Ô, professor Hélio, posso fazer um comentário? Você deve fazer. Eu gosto de chamar a atenção dos alunos aí do que é embriologia, né? A galera traz aquele conceito do ensino médio, embriologia é o desenvolvimento do embrião. Gente, é muito mais complexo que isso, né? Nós vamos passar aqui, na verdade, a desvendar os processos ligados ao desenvolvimento do embrião. E aí eu gosto de chamar a atenção para 3 eventos que conceituam esses processos, que é a proliferação celular, a migração celular e a diferenciação celular. E o primeiro grande exemplo já é da proliferação celular. Aí você vai continuar a aula aí. Excelente abordagem, professor. Podemos colocar aí também a morte celular? Seria exageradamente? Não, a regulação da morte celular aí também pontua um outro processo importantíssimo dentro do desenvolvimento embrionário. Dessa jornada embrionária aí, como o título sugere. Então aqui nós temos esse gráfico e eu vou pedir o professor Estênio para nos abrilhantar com um breve preview do que nós veremos hoje. Bom, iniciando, a gente pode falar que da aula passada, né, professor, nós estudamos os gametas aí, estudamos a fertilização, né? Não esqueçam de dar o like lá da nossa aula lá. E aí, após a fertilização, tem-se o que a gente chama de zigoto, né? E esse zigoto, a partir do que o professor Ralph diz, vai haver uma
proliferação dessas células nesse zigoto aí. A gente pode observar, então, que vão ser várias células que vão se dividindo e, consequentemente, se multiplicando, e, posteriormente, elas vão se ajustando dentro de um sistema no qual a gente vai ter os nomes aí das divisões, né? E, posteriormente, isso aí vai se multiplicando até chegar ao que a gente é enquanto adulto, né? Mas, para isso, vai ter que haver o que a gente chama de implantação também. A implantação lá no útero, que a gente vai dar os nomes aí de blastocisto, né? Dentro dessa cavidade, ó, dentro do útero aí, que vai ser, esse blastocisto vai se implantar. Eu posso compartilhar com vocês um drama da minha transição de um aluno do ensino médio para um aluno do ensino superior? Pode. Eu sempre achei que o neném crescia dentro da cavidade do útero. Tem um espaço aí para crescer aí dentro, velho. Quando eu descobri que ele tinha que entrar dentro da parede do útero e crescer lá como um parasita dentro da parede do útero, eu pirei. Verdade. Verdade. Isso é um erro muito. Não é um erro, né? É um pensamento muito comum que a gente traz, né, das nossos passados. Mas é aquela sensação óbvia, né? Ah, porra, tem uma cavidade ali. Ele cresce ali dentro do útero, ué. Tem uma cavidade, ué. Como é que não cresce ali na cavidade? Para que essa cavidade, então, né? Fazer na minha cabeça uma conexão de ter esse espaço, mas na verdade ele tem que entrar, romper célula, romper tecido, aliás, entrar na camada de tecido. Nossa! É verdade. Eu concordo com vocês. Vocês nunca passaram por isso, não? Esse sentimento. Com certeza. Eu passei. Eu achava que ele grudava na parede e crescia, como fosse uma bolha. Uma bolha. É. E essa bolha depois era a placenta que rompia e pronto. Essa é uma das dificuldades da embriologia, né? Porque às vezes são estruturas muito microscópicas no início e a gente às vezes não consegue ter essa ideia tridimensional, né? Então acho que a gente, como professores de embriologia, temos que mostrar essas nuances, né, importantes do desenvolvimento. A embriologia, ela é uma disciplina muito, muito difícil e os alunos, eu acho que eles deviam ter bastante carinho com a embriologia, porque a embriologia ela é, vamos dizer assim, mãe das disciplinas básicas, como a anatomia, por exemplo, depois da sequência, né, da histologia e tal. E a embriologia, ela remete também a um lado emocional muito grande, porque nós um dia fomos embriões e um dia, talvez, né, pela vontade de cada um, sejam pais e mães, né? E esse momento da paternidade na maternidade é mágico para quem está afim de ser pai e mãe, né? Então a embriologia é uma disciplina muito bonita. Concordo plenamente. Fala um filósofo, um sociólogo, professor Ralph. Ô, gente, sabe qual foi o dia mais emocionante da minha vida? Foi ouvir o batimento do coração da minha filha ainda no desenvolvimento embrionário dela. Foi o dia mais emocionante da minha vida. É bonito pra caralho, né? Bonito pra caralho. É verdade. É bom mesmo, é bonito. E o nascimento, então? Nossa. O nascimento foi mais estranho. É nojento, né? Eu acho o parto muito nojento. Mas ver ela prontinha ali nos meus braços, com certeza também foi muito marcante. Mas ali eu tava meio que nojo e tal, e meio que tipo, bem-vinda e tal, tava dividido. Pessoal, então é isso. Aqui também não é só embriologia, também é filosofia, é família, ok? Então, na verdade, o que a gente vai ver nessa aula de hoje é a primeira semana e a segunda semana de gestação, basicamente. Que a primeira semana coincide com o final do desenvolvimento do indivíduo, que é o blastocisto, e culmina com o início do processo de implantação. Então, esse gráfico é para a gente ter uma ideia de como será disposta, como está sendo disposta a nossa aula de hoje, ok? Então, tudo começa com quem? Zigoto. Zigoto.
Então, vamos lá. Eu já passo a bola para o professor Ralph falar um pouco sobre essa célula inicial do nosso corpo, chamada de zigoto. Então, o zigoto, como já foi falado, surgiu do processo final da fertilização, e essa célula, então, ela já é ativada a iniciar um processo de proliferação. E é um processo de proliferação muito especial, porque é uma mitose, mas que, na verdade, uma célula maior dá origem a células menores. E como é uma mitose diferente, só por esse aspecto, né, de uma célula maior dando origem a células menores, ela ganhou um nome diferente, chamado de clivagem. E cada uma das células resultantes desse processo de proliferação, a gente chama elas de blastômeros. Então, olha, veja no esqueminha ou na foto aí, tanto faz, nós temos o primeiro processo de divisão do zigoto formando 2 blastômeros. A gente ainda consegue ver aí nesse esquema anterior de 2 células os corpúsculos polares que vão sumir, esquece deles daqui para frente. Mas, zona pelúcida ainda está presente. Então, cada vez que há uma divisão celular desses blastômeros, eles vão se tornando células menores e vão se acomodando ainda dentro dessa limitação da zona pelúcida. Algumas características da clivagem humana. A gente chama de segmentação total, então cada célula se divide e se separa mesmo em blastômeros. Ela é rotacional, porque no primeiro momento você tem um polo de divisão, como é que fala? Meridional, e depois você tem equacional, é isso, gente? Isso, meridional e equatorial. Equatorial, desculpa. Equatorial e é assincrônico. Então, eu dividi nas 2 primeiras células, os 2 primeiros blastômeros, talvez o do lado de cá, que eu estou mexendo a mão, vai se dividir primeiro que o do outro. E aí isso vai dar um assincronismo. As células não saem dividindo todas ao mesmo tempo, não. Mas isso é só um detalhezinho. O importante é que vai acontecer formação de vários blastômeros com o processo da clivagem. Perfeito, professor. Então, aquela ideia de 4, 8, 16, 32 células e aí para frente, isso está errado? Eu acho exagero, né? Larga para lá. Mostrar então que nós temos o assincronismo. Perfeito, professor, perfeito. Continuando então, nosso próximo estágio de desenvolvimento embrionário, lembrando que nós estamos na tuba uterina, né, galera? É a mórula. A mórula é aquele estágio de desenvolvimento embrionário que os autores sugerem que você a considere como mórula quando você tiver mais de 12 blastômeros envoltos por zona pelúcida. E o que a gente observa é o que, professor Stênio? Como é que a gente sabe que nós estamos falando de mórula? Bom, primeira coisa, vai ocorrer essa compactação, porque, na verdade, essas células vão diminuindo o seu tamanho, mas vão aumentando o número, justamente para ficar dentro dessa zona pelúcida, porque a zona pelúcida não vai aumentar de tamanho. Isso. Então, há essa compactação aí. E isso aí, né, como eu tinha falado, esse processo de segmentação ocorre rapidamente, em torno de 1 hora, e já começa, após a fertilização, né, começa o processo de clivagem. A gente vai ter nesse processo aí, e durante toda a tuba uterina que eles vão sendo carreados, esse tempo aí de 3 a 4 dias pós-fertilização, a gente já tem a mórula formada aí com mais de 12 blastômeros. Quer completar, professor Ralph? Só um detalhezinho muito massa, galerinha. Já botando um pouquinho de biologia celular, apimentando a nossa conversa. Esses blastômeros vão começar a apresentar já estruturas juncionais entre as células, né? Então já tem expressão de proteínas próprias para eles facilitarem essa compactação. Olha que lindo! Lindo! Então, aqui está o outro pilar que o professor Ralph mencionou. Além da proliferação, nós já temos um processo de diferenciação aqui, né, professor Ralph? Mas, galerinha, a gente usa a palavra diferenciação nesse estágio só para mostrar que já há expressões gênicas relacionadas com grupos celulares, mas essas células são, tipo, como é que fala? Muito semelhantes. Pluripotentes. E elas são muito semelhantes ainda, né? São, mas olha só.
a gente vai ver na sequência que o posicionamento delas dentro da mórula já faz com que elas tenham expressões gênicas diferentes. Coisa mais fofa do mundo. Perfeito, professores. Vocês Tem brilharam. o link para a próxima informação? Você deu o link. Olha o que a gente está vendo aqui agora. Professor Ralph, aproveitou que você linkou, agora explique. Seguinte, galera. Então, da mudança, né, de mórula para a fase seguinte, as células que estão mais próximas à zona pelúcida começam a permitir, junto com essa nova organização das células do processo de compactação, a entrada de fluido. Começa a entrar fluido, vão formando pequenas cavidades, de repente essa cavidadona forma, chamada de blastocele. Então as células da periferia da mórula começam a se modificar, permitindo então a entrada de fluido, começa a entrar fluido, forma uma cavidade chamada blastocele. Pronto. Aí a gente vai diferenciar muito bem as células da cavidade, da parte mais externa ao embrião, das que estão mais internas ao embrião, e ter a presença da blastocele. Isso significa que a gente mudou de fase. Chamamos agora de blastocisto. E o blastocisto possui a camada mais externa chamada de trofoblasto e a mais interna chamada de embrioblasto e a cavidade blastocística ou blastocele. Que esse líquido vem de onde? Ele vem de fora do embrião, ele vem do lúmen da tuba uterina, na sua grande maioria. Não é isso, professor Ralph? Tem contribuição do útero, porque nessa viagem ele já está chegando na cavidade uterina também. Perfeito. Já tá despencando ali da viradinha da tuba para o útero. Perfeito. Então, meus amigos, o que a gente nota, então, é que nós já estamos no estágio um pouco mais avançado de desenvolvimento inicial, em que o blastocisto é o estágio de desenvolvimento do indivíduo que será possível implantar no endométrio materno. Bom, professor Stênio, explica o que é isso aqui, professor Stênio. Por favor. De onde isso veio, de onde isso vai, para onde foi? Bom, na verdade, a gente começa lá com o zigoto, né? Nesse S21 aí. Isso aí, na verdade, Professor, é o modelo. Professor, primeiro conta a historinha do modelo, por favor. Pois professor. é, eu ia falar agora. Esse Ele é um estava modelo. contando, você interrompeu ele. Desculpa. Pois é. Desculpa. São modelos de gesso, onde que a UFSJ adquiriu da UFMG, né? Então, a UFMG fabrica esses modelos aí, e que são muito importantes para a visualização dos alunos durante a aula prática. E para compreender também todos esses desenhos que nós mostramos aí anteriormente. Então, esse aí é um zigoto, na qual ele é uma bola redonda de gesso, como eu tinha falado, um modelo de gesso, que vai se dividindo, olha, e a gente pode observar aí a divisão dele, né? É importante a gente falar também que aí é um modelo diferente, o S22, do S24 e 5, porque retirou-se desse anterior a zona pelúcida. Perfeito. Né? E de baixo ela está presente. Isso é só para observar que se a gente tivesse a zona pelúcida, a gente não conseguiria ver dentro dele. Essa zona pelúcida do modelo S2, 4 e 5 mostra, então, que está havendo o quê? As clivagens aí, né? Para chegar no modelo S31, onde que a gente tem a mórula. Perfeito. E a gente consegue observar todas as células, né, bem unidas, como o professor Ralph disse, né? Elas estão unidas aí. Para chegar no modelo seguinte, S32 aí, a gente vê o quê? A gente vê o embrioblasto, a gente vê o trofoblasto e a cavidade blastocística aí do blastocisto. Era isso, professor? Você brilhou. Você só faltou falar uma coisa. Diga lá. Que a amora parece um cachinho de amora. Ah, tá certo. Tá certo. Você é fã da amora, então. Sou. Vai, vamos lá, continuando. Segue o jogo. Então, aqui, professor Ralph, o que esse gráfico quer mostrar para nós? Ele evidencia, então, a passagem de tempo em relação aos estágios. Então, com um dia, um estágio de 2 células, 2 dias, 4 células, até chegar ali 3 dias eu tenho uma mórula, e com 5 dias um blastocisto! Perfeito!
E aqui a gente tem o que, professor Stênio? Que camada é essa aqui mesmo? Esse é o embrioblasto, E essa aqui é qual? Essa externamente? trofoblasto. E esse azulzinho aqui, bonitinho? É Zona a pelúcida. zona Zona pelúcida. pelúcida. Na pelúcida, Tá. Bom, aqui a gente tem uma, uma animação, e essa animação mostra esses estágios acontecendo numa velocidade muito rápida, acelerado, viu, gente? Em 100 horas. Olha só. Olha o que a gente observa. Olha que bonitinho, os pronúcleos se fundiram, é zigoto. Não, já é blastômero. Tá dividindo. É mais blastômero. Olha, o blastômero se dividiu primeiro que o outro, mostra sincronismo. E está corrida pelas células, as células vão se dividindo mais. E cada vez mais se dividindo, elas vão se compactando, dando origem a células menores. E são os blastômeros pela corrida pela vida. Perfeito. E os blastômeros chegam para um lado. Alô, professor Ralph, os blastômeros chegando de um lado, chegando do outro. Acho que vai começar a aparecer uma cavidade entre eles. Veja, vamos consultar o VAR se a cavidade está formada ou não. E aí, E vai? parece que há um tumulto de células ali. Tá, desorganizou tudo. O pau tá quebrando. Está encobrindo. A câmera não está muito bem posicionada por enquanto. Vamos ver no outro ângulo. Olha, eu vi um pedacinho ali, hein? Eu vi aqui, hein? Eu tô vendo, hein? Chegou, hein? Eu estou vendo aqui, hein? Olha as cavidades. Olha! Vai entrar. Olha aí. Tá Esse entrando. ângulo agora é bom. Olha. Aí, ó, o ângulo agora melhorou demais, 100%. Melhorou, não melhorou? Melhorou. Gol. Gol! Formou então aí a blastocele. Perfeito. E o blastocisto lindo, maravilhoso. Então, vamos sair agora desse nosso desenvolvimento inicial. Vamos falar de implantação, que coincide, comumente acontece na segunda semana de gestação, né? E a implantação é aquele evento em que vocês conhecem como nidação. Então, a implantação, quem vai implantar, gente, não é o zigoto, tá, gente? Quem vai implantar é o blastocisto. Mas antes de implantar, professor Ralph, o que ele precisa, o que precisa acontecer, professor Ralph? Gente, é uma sapequice incrível agora, por quê? Porque o blastocisto, ele começa a louca jornada dele de invasão ao tecido materno. Para ele fazer essa louca jornada dele, ele tem que começar a interagir diretamente com o tecido de mamãe. E para isso ele foge da zona pelúcida, rompe a zona pelúcida para que o seu trofoblasto comece a manifestar importantes coisas para a implantação. Perfeito. Então, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração no processo de implantação é o que eles chamam de fuga do blastocisto da zona pelúcida. Então, para que possa ocorrer o processo de implantação, nós temos que ter a saída do blastocisto da zona pelúcida. Então, a zona pelúcida ela se torna uma barreira física para o processo de implantação. Então, ele tem que necessariamente sair de dentro da zona pelúcida. E o que favorece isso é aquele líquido que acumula dentro da cavidade blastocística. E juntamente com enzimas que são liberadas pelo próprio trofoblasto, que vai degradar pontualmente a zona pelúcida, aonde essa degradação pontual com a pressão interna aumentada facilita a expulsão do blastocisto para fora da zona pelúcida. Lembrando, meus amigos, que nós estamos iniciando a segunda semana, o nosso embrião está no lúmen uterino e agora ele está pronto para o processo de implantação. Quer completar, professores? Triptase, as enzimas envolvidas. Boa observação. Produzidas por células trofoblásticas. Perfeito, boa observação. Então agora, professor Ralph, explica para nós aí o que nós vamos observar no processo de implantação. Ô, gente, então é o seguinte, o blastocisto ele vai ser atraído quimicamente para próximo ao endométrio. Vê lá a nossa aula de sistema reprodutor, para você lembrar das camadas do útero.
Ele vai ser Perfeito. atraído quimicamente para o endométrio e vai ter que se aderir ao endométrio. Nesse processo, o trofoblasto começa a se diferenciar em duas camadas de células. Uma mais externa, chamada de sincício trofoblasto, e uma mais interna, chamada citotrofoblasto. É aí que os alunos começam a se assustar. Que monte de nome, que monte de nome. Calma, galera. Só ir pegando o ritmo que vai. É. O sincício trofoblasto, essa camada mais externa, tem uma capacidade altamente invasiva. O que acontece? São células que sintetizam enzimas que começam a quebrar a matriz extracelular, primeiro do epitélio, na sequência do conjuntivo, e isso permitia uma invasão do blastocisto. E além desse sincício trofoblasto ser altamente invasivo, ele produz beta-HCG. Aí eu passo a bola para vocês. O beta-HCG, então, ele é importante para essa manutenção embrionária, não é isso, professor Stênio? E como que ele é importante nesse sentido? Ele tem uma grande ação no corpo lúteo, lá no ovário. Então, esse beta-HCG, ele tem a importância de manter o corpo lúteo produzindo progesterona, porque a progesterona é o hormônio da gestação, não esqueça, progesterona. Não é isso, professor Raul? Perfeita observação. E quem gosta de fisiologia vai também pensar o seguinte, que nesse processo todo o LH tende a cair, o hormônio luteinizante, e se não fosse o beta-HCG para manter o corpo lúteo lá funcionando, produzindo progesterona, ia dar uma danação danada aí. Eu só ia falar que outra função dele é o teste de gravidez. A função dele? Eu diria que é outra coisa. Se você, mulher, tiver com o beta-HCG 2.000 vezes aumentado em média, fique feliz, você está grávida. É hormônio gonadotrófico coriônico, mano. Faltou o coriônico, que eu não falei. Então aqui a gente vê já, né, o embrião, no início da segunda semana, já criando condições dele se manter viável durante o seu desenvolvimento. É uma verdadeira jornada, viu, galera? É uma verdadeira jornada. Agora aqui, a gente vê o nosso blastocisto completamente implantado e observando o sincício trofoblasto, o citotrofoblasto. Como diz o professor Stênio, o sincício ele vai criar esses buraquinhos, chamados de lacunas, as quais vão se encher de sangue quando elas se encontrarem com o vaso sanguíneo. Então aqui, a gente já observa... Oi? Vaso sanguíneo de quem? Da mamãe. De mamãe! É. Já começa a exploração aí, ó. Já começa aqui, tá vendo? No estroma do endométrio. Posso continuar? Por favor. Então, essas pequenas lacunas se enchem de sangue, e aí esse sangue não é um sangue represado, né, professor Ralph Stênio? É um sangue circulante, ele entra e sai do outro lado, mantendo já a nutrição, já o contato materno, né, do embrião em desenvolvimento com a mamãe. Ok? Porque há rompimentos de vasos sanguíneos aí, tanto arteriais quanto veias. Então a circulação ela se torna aberta dentro das lacunas. Perfeito, perfeito. Ótima observação. Então aqui nós temos o nosso blastocisto completamente implantado. Citotrofoblasto e sincício trofoblasto externamente. Como diz o professor Ralph, o sincício é mais externo e o cito é mais interno no início, né, Ralph? E depois o negócio complica. Eita, lá na frente. Vamos um problema de cada vez. Lá na placenta a gente resolve. Lá na placenta a gente resolve esse negócio, tá bom? Um problema de cada vez. Mas no início a gente aceita você falar que o sincício é mais externo e o cito é mais interno, tá bom? Mas lá na placenta a situação muda. É outra história. Continuando, a gente... Olha que foto bonita, Stênio. Olha que foto, Stênio. O blastocisto completamente implantado, o sincício trofoblasto, as lacunas do sincício trofoblasto, o citotrofoblasto. Olha o tamanhozinho dele, Ralph. Jesus! Não, 0,1 milímetro, né? Eu evoquei Jesus. Jesus, 2 pontos, 0,1 milímetro. Então, galera, isso aqui é uma foto histológica bonita, onde a gente vê o blastocisto completamente implantado no endométrio, viu, galera? Endométrio, hein? Não é miométrio, não, tá bom? Endométrio.
Dá para ver as Endométrio puro. limitações epiteliais ali do endométrio e que a gente tem que lembrar que depois que ele passou pelo epitélio aí, ele está dentro do conjuntivo. Perfeito. Essa foto tá bonita demais, viu? Nossa Deus, muito bonita. Bom, continuando. Agora nós vamos falar, continuando da implantação do blastocisto, só que agora nós vamos ver o outro lado da moeda. O professor Ralph nos mostrou que com o processo de implantação, o trofoblasto se modifica em sincício e citotrofoblasto. Beleza. Mas o que acontece com o embrioblasto? Agora nós vamos ver o embrioblasto também se modificando concomitantemente em duas camadas. Quais são essas camadas, professor Stênio? Hipoblasto e epiblasto. Lembrando que o hipoblasto ele é mais externo ou mais voltado para a cavidade, enquanto que o epiblasto mais voltado para o endométrio, vamos dizer assim. Perfeito. A gente fala o seguinte, que o hipoblasto está olhando para a cavidade blastocística e o epiblasto não. Então, a gente nota que essas duas camadas, uma camada é essa amarela, usando o modelo de gesso da UFMG, a gente vê que essa camada amarela é o hipoblasto, aqui está o hipoblasto, e essa camada branca é o epiblasto, que aqui está representado em azul no nosso esquema, tá? Então, o embrioblasto, à medida que o blastocisto vai invadindo o endométrio, o embrioblasto se modifica em duas camadas, epiblasto e hipoblasto. O hipoblasto é uma camada cúbica e o epiblasto geralmente é uma camada mais prismática. A literatura traz essa diferenciação. Quer completar alguma coisa, professor Ralph? Tá lindo! É nesse estágio em que os autores falam que o embrião é um disco bilaminar. Então vocês vão ver que nas próximas aulas o embrião vai ser um disco trilaminar. Mas nesse estágio inicial ele é um disco bilaminar porque ele tem o epiblasto e ele tem o hipoblasto que se originaram através dessa diferenciação do embrioblasto inicial, ok? Então isso é um detalhe que se deve destacar, ok? Bom, continuando, a gente tem aqui os modelos. Expliquem para nós, professor Stênio. Aí, mais uma vez, mostrando aí, então, os modelos que a UFCJ adquiriu, da UFMG. A gente vê aí dois modelos, um com o citotrofoblasto e o sincício-trofoblasto, né, iniciando a sua formação. A gente pode ver aí o endométrio cheio de vasos aí, né? E as glândulas. E as glândulas existentes aí, isso é muito importante observar, essas glândulas aí. Essas glândulas secretam o quê, professor Ralph? Substâncias nutritivas. Muito bem. Perfeito. E aí, nesse modelo, no próximo modelo, a gente já vê o blastocisto implantado, vamos dizer, quase totalmente implantado, né? Porque ainda tem uma frasezinha aí, onde que o sincício-trofoblasto, que é essa parte mais amarronzada, e o citotrofoblasto, onde que o professor está passando o mouse aí, a gente consegue ver que não está totalmente implantado, né? E já dentro a gente vê a cavidade do blastocisto com o disco, né, sendo formado aí o disco bilaminar, que foi dito há pouco. Muito bem, professor Stênio. Excelente explanação. Professor Ralph, a natureza é tão bonita, né? Essas glândulas uterinas aumentam a sua secreção quando a progesterona aumenta ou diminui seu nível? Aumenta o nível. Aumenta o nível. Você falou tudo. Agora nós temos esse videozinho bonitinho em que nós vamos ver o desenvolvimento o processo de implantação acontecendo, tá? Então nós vamos ver agora que o blastocisto chega, encontra com o endométrio e isso promove a modificação do trofoblasto em quem, professor Ralph? Sincício e citototó. Isso, sincício e citotrofoblasto. Então, veja que o trofoblasto, quando ele não encontrou ainda com a parte materna, ele continua o trofoblasto. Mas aquele trofoblasto já está em contato com a parte materna, ele já se modifica nas duas camadas.
citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Sincício trofoblasto. Aí o sincício é altamente invasivo, vai produzindo as suas enzimas e ele vai internalizando. Mas à medida que ocorre a internalização, o embrioblasto se modifica em duas camadas, hipoblasto e epiblasto. Olha as lacunas aqui surgindo, galera. As lacunas vão se encher de sangue mais na frente, quando os capilares do estroma endometrial fluírem, o seu sangue fluírem para as lacunas sincício-trofoblásticas. Forma-se um tampão de implantação aqui, que é pouco informado na literatura, né, Ralf? Esse tampão aqui. Mas é uma cicatrização depois, né? Todo o processo de implantação completo. Então aqui a gente já tem todo o nosso blastocisto implantado. Agora é o seguinte, a pergunta que se faz e não quer calar. Por que o embrião não é atacado pelo sistema imunológico materno? Professores, eu vou dividir para os dois, Ralf e gente, essa pergunta, ela tem chocado a humanidade em todo... Tô zoando. Mas essa pergunta ela é importantíssima, porque olha só, não adianta a galera viajar achando assim, mas ele tem o genoma da mãe. Não, ele é um ser completamente estranho para o organismo materno. Só dele ter 50% do genoma do papai, ele é completamente estranho ao organismo materno. Então, por que o sistema imunológico aceita esse parasita entrando lá dentro? Por quê? Aí nós vamos ter vários eventos. E aí a gente pode começar com o evento número 1, que é a estratégia de reconhecimento das células de defesa do que é próprio, do que não é próprio do organismo, que entra dentro do conjunto dos complexos de histocompatibilidade principais, que é o MHC. Perfeito. O negócio é que o embriãozinho muito sapeca não expressa um tipo de MHC reconhecível, que é o tipo HLA. Então o sistema imunológico passa desapercebido. É inocente o sistema imunológico. Que isso, Ralf? Não é possível. A criança já está enganando a mãe. Não é possível. Safadinho. Fala aí, professor Stênio, esse próximo aí. Aí vem a questão já do embrião. O trofoblasto vai liberar fatores, né, de supressão imunológica, como linfócitos T citotóxicos, e que realmente o sistema imunológico da mãe já fica meio que desordenado com isso aí também, né? Eles são tão sapequinhas que eles conseguem ativar vias de apoptose em qualquer célula de defesa que vai lá atacar eles. Eles matam o negócio da mãe. Eles são safadinhos. Perfeito. E a progesterona é altamente imunossupressora. E o que é fácil também das pessoas, né, que têm conhecimento aí de quem ficou grávida, os primeiros meses de gravidez é muito comum uma gripe, um resfriadozinho, que está com imunossupressão aí da progesterona. Perfeito. Ficou para você então, professor Hélio, essa última aí, ó. Pode mandar. O trofoblasto e a reação decidual formam uma barreira física ao redor do embrião. Então, acredita-se que o sincício e o citrofoblasto, que é o que eles chamam de trofoblasto, é o sincício e o citrofoblasto no conjunto. E a reação decidual, que é o conjuntivo endometrial modificado com a invasão do embrião, do blastocisto, esses dois conjuntos formam uma barreira, literalmente física, que impede que o sistema imunológico e as proteínas de defesa, como anticorpos e entre outros, alcance o indivíduo em desenvolvimento. Então, o que nós observamos aqui é uma estratégia muito eficiente de burlar, né, biologicamente. Gostou da palavra burlar? Excelente palavra. Boa escolha. Burlar, né, imunologicamente, esse ataque, né, que poderia ser danoso para o processo gestacional. É isso? E o professor Ralf acrescentou, que eu não coloquei, que nós não colocamos aqui, é que o próprio embrião, né, ele produz fatores pró-apoptóticos para o sistema imunológico da mãe. Isso faz com que você tenha uma depressão imunológica no local ali do processo de implantação. Então, gente, embriologia é muito bonito. Só isso que eu tenho para dizer. Tá? Então, agora nós vamos... Oi? Desafiadora. Desafiador.
Então vamos para o nosso próximo etapa da aula, que é o estudo dos primeiros anexos extraembrionários. Então agora, galera, nós vamos falar sobre 4 anexos extraembrionários importantes, que é o âmnio, a vesícula umbilical, que era conhecido antigamente como saco vitelino. Então, quando você estiver estudando saco vitelino, na verdade, a nomenclatura mais recente é vesícula umbilical, alantoide e o córeo. Então, nós temos aqui esses quatro anexos embrionários. E uma coisa que eu gosto de falar, professores, é o seguinte: a partir de agora, nós vamos dar mais ênfase do que acontece de fora do que acontece dentro, né? Você sabe o que eu gosto de viajar também? Falando em coisas. Por que precisa, na opinião de vocês, de se formar esses anexos embrionários? Quero saber de vocês, depois vou dar a minha opinião. Fala aí, Stan. Bom, esses anexos vão ser precursores de alguns órgãos, né, algumas estruturas dentro do nosso organismo. Vão ser importantes para, vamos dizer assim, iniciar, eu penso dessa forma, iniciar todo o processo de desenvolvimento. Então, a gente tem células que foram formadas e depois essas células, por exemplo, poderão ser substituídas por outras que vão formar aquele órgão no qual ele inicialmente é derivado. Aí, vista aí, por exemplo, a vesícula umbilical, dando origem ao tecido hematopoético, né, inicialmente. Então, assim, eu vejo como estruturas importantes para iniciar todo o processo de formação do nosso sistema. Eu vou nessa linha também. Eu acho que são estruturas importantes para criar um ambiente adequado para o desenvolvimento embrionário e fetal futuramente. E eu vou nessa linha aí do ambiente e coloco o que eu penso. Esses anexos vão funcionar para 2 coisas em relação a esse ambiente. Primeira coisa, criar espaços. O embrião precisa de criar espaços dentro do tecido materno para ele crescer. Então forma essas várias cavidades. Forma cavidade amniótica, forma cavidade coriônica. Então ele vai formando espaços para ele se desenvolver. E a segunda coisa, para ele poder se nutrir. Então ele precisa de formar estruturas que vão dar a ele o acesso à nutrição que vem de mames. Perfeito. É assim que eu vejo os anexos embrionários, para formar espaços para o embrião crescer dentro do tecido materno e para permitir que ele consiga extrair de mamãe o nutriente que ele precisa. Concordo plenamente, Rolf, porque o interessante da embriologia é a gente pensar assim, ó, inicialmente ele pode medir da ordem de milímetros, né? Pequenos milímetros. 0,1 milímetros quando eu chamei Jesus. Mas com o desenvolvimento, isso vai adquirir uma massa muito grande. Então você tem que criar condições para mais na frente você conseguir suprir as necessidades, as demandas do desenvolvimento, não é isso? Isso aí. Isso aí. Bom, aqui também é filosofia. Então, continuando, nós vamos falar do âmnio. Pessoal, âmnio, todo mundo conhece o âmnio. Quem nunca ouviu falar de âmnio, líquido amniótico, bolsa amniótica? Isso não é muito, né? Assim, não é muito estranho aos nossos ouvidos, né? Não é, mas eu acho que o pessoal não faz esse link dos sinônimos. Né? Então, a âmnio, é a mesma coisa que a bolsa amniótica, é a mesma coisa que... aí tem que tomar cuidado, né? Aí os caras não vão criando é a mesma coisa, galerinha. Perfeito. Então vamos começar a falar do âmnio. Bom, o âmnio, a gente pode falar primeiro, a amniogênese. Como que se originou o âmnio? O âmnio, na verdade, ele se origina, olha só, eu falo, Ralph Stênio, que o aluno ele tem que conhecer o blastocisto na sua morfologia. Por quê? Porque muitas das vezes a teoria utiliza pontos dentro do blastocisto para explicar algum fenômeno que está acontecendo. Então, por exemplo, na hora que ele fala assim, que o âmnio é uma cavidade que vai surgir entre o epiblasto e o citotrofoblasto. Então, você tem que saber o que é o epiblasto e o que é o citotrofoblasto. Então, o âmnio é uma pequena cavidade que surge na segunda semana de gestação
entre o epiblasto e o citotrofoblasto. Então, essa pequena cavidade que eu estou apontando aqui, e que pode ser vista aqui no modelo, veja, epiblasto e citotrofoblasto. Essa pequena cavidade já é o precursor ou a precursora da cavidade amniótica, não é isso? Então, a gente tem que conhecer o nosso embrião na sua morfologia mais fina, para nós compreendermos aonde estão acontecendo o desenvolvimento dos anexos. Então, nosso primeiro anexo, vamos falar sobre amniogênese, esse pequeno anexo, esse anexo, ele surge pequenininho, uma pequena cavidade entre o epiblasto e o citotrofoblasto. E aí a gente nota o seguinte, nós temos esse fluxograma aqui, que foi o que eu acabei de falar. Professor Stênio, explique esse fluxograma para nós aqui. Então, após a implantação, né, a gente já vê a implantação totalmente completa nessa imagem aí, a gente vê que surge, então, entre o epiblasto e o citotrofoblasto a cavidade amniótica. E aí a gente vai dar nome também a essas células, né, que vão envolver a cavidade amniótica, que são os amnioblastos. Perfeito. Né, que vão surgir do epiblasto. Né? Então, elas vão rodear, essas vão proliferando para rodear essa cavidade amniótica, formando, então, esse amnioblasto aí. Perfeito, professor Stênio. Você brilhou mais do que Canis Maior. Nem tanto. Beleza? Então, aqui, aí, professor Ralph, explica então essa amniogênese acontecendo aqui nesses modelos de embriologia para nós. Então, galerinha, esses modelos reforçam essas afirmações que a gente já fez. Então, a partir do epiblasto ali, entre o epiblasto e o cito, né, surge uma cavidade, essa cavidade vai ser revestida no seu teto por células que formam um epitélio simples pavimentoso, chamado de são células chamadas de amnioblastos, e o assoalho, né, o piso, o chão dessa cavidade, continua sendo o epiblasto com as suas células prismáticas. Perfeito. E ao desenvolver um embrião, e aí vão ter outros eventos ligados à embriogênese com o desenvolvimento do embrião, o amnion, essa cavidade amniótica, passa a ser o anexo embrionário que envolve o embrião como um todo. Perfeito. Já dando aí um pequeno spoilerzinho de que é a partir do epiblasto que nós temos o desenvolvimento de maior parte do embrião. Perfeito. Então, galerinha, quando você fala assim que a bolsa amniótica rompeu, corre para o hospital, é porque o anexo embrionário que está imediatamente ao redor do embrião rompeu, é porque está na hora do neném sair. Perfeito, Ralph. E sabe o que eu gosto de falar também, professores? É o seguinte, os anexos, eles são dinâmicos. Então, você não pode gravar um anexo como uma forma única. Por quê? Porque o embrião ele vai se modificando, ele vai dobrando, e à medida que ele vai dobrando, se modificando, os anexos também se modificam. Então, você tem que, por necessidade mesmo de conhecimento, saber como é que ele era no início e depois como é que ele ficou no estágio mais avançado. Então, aqui com 2 semanas, ele é essa pequena cavidade aqui, mas que com 4 semanas ou 5 semanas, ele já está uma bolsa maior com uma forma totalmente diferente do início. Então, destacar isso, que os anexos, eles se modificam, eles se moldam de acordo com o desenvolvimento do embrião. Isso é importante, galera. Então, a gente sabe como que eles começam e lembrar que eles vão se modificando durante o desenvolvimento. Esse foi o motivo que nós trouxemos esses vários tipos de desenvolvimento para a gente ver essa amniogênese acontecendo durante o desenvolvimento embrionário. Ok? Quer completar, Stênio? Não, é isso aí mesmo. Perfeito. Perfeito. Professor Hélio, e qual que é a função do amnion? Pois é, a função do amnion. Eu acho o seguinte, amnion, ele é um anexo embrionário que tem como premissa criar um ambiente aquoso para o desenvolvimento. Então, a nossa espécie, ela desenvolve num líquido, num ambiente aquoso. Na sua grande maioria é água, é óbvio, né? Que é o líquido amniótico. Então, esse líquido amniótico, ele cria um ambiente favorável para o desenvolvimento da nossa espécie. Não é isso? Mas nós temos outras funções, né, Ralph? Quer falar mais uma?
Nessa mesma linha, né? Esse ambiente aquoso, então, permite a movimentação mais livre do embrião na medida em que ele vai precisando tomar espaço para crescimento de membros. Esse Perfeito. líquido evita choques mecânicos, porque absorve um choque mecânico, né? Perfeito. E esse líquido evita que haja um ressecamento da pele tão delicada do embrião durante toda essa jornada. Jornada embrionária! Perfeito. Assim, é impressionante o tanto que esse líquido amniótico ele é de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa espécie. Tanto Né? que se Então, houver uma baixa do volume desse líquido, é algo preocupante, não é isso? perfeito. Isso chamado de oligohidrâmio. Beleza. Então, oligohidrâmio é uma condição clinicamente importante, porque você tem baixa de líquido amniótico, e isso pode levar a problemas sérios no desenvolvimento. Assim como polidrâmio também não é muito bem visto na clínica. Então você tem ali o líquido, um volume ideal para o desenvolvimento. Não é isso? Perfeito. Então Nossa. a gente vê que. De onde que vem esse líquido, professor Ralph Stênio? De onde que ele vem? Do xixi do neném, tô brincando. Ele nada no xixi dele. Não, tô zoando. Esse líquido vem dos vários processos aí de troca entre a mãe e o embrião, né? Perfeito. É interessante também. Vamos lá, professor. Vou falar. É interessante observar também que olha o tanto que o líquido ele favorece esse ambiente, como vocês falaram aí, né? Tanto é que o embrião, durante o seu desenvolvimento, a hora que ele vai ter o processo de formação de células sanguíneas, as hemácias, né? Eles têm estruturas, as hemácias vão possuir estruturas diferentes para carregar o oxigênio. É um tipo de hemoglobina diferente, justamente por conta da presença desse líquido aí. Ele não respira lá, né? Pois é. A respiração da mamãe. É um respirador diferente, vamos dizer assim, né? O professor Ralph falou sobre o xixi, mas tem uma relação muito importante, né, Ralph? Porque fetos que têm agenesia renal lateral, tipo, só tem um rim, ele tem uma diminuição de líquido amniótico, né? Tem, eu brinquei de xixi porque essa fase já é mais tardia no desenvolvimento embrionário, né? Perfeito. E o Mas, líquido de maneira amniótico geral, o está líquido sendo amniótico ele tem produzido. várias origens, né? E ele está sendo produzido e armazenado dentro da cavidade amniótica aí, formando a bolsa amniótica ao longo de todo o desenvolvimento. Perfeito. Nojento, né? A gente nadar no xixi da gente, né? Sim, meu Deus. Tem gente que bebe. Tem gente que bebe. É verdade. Diz que a da manhã é melhor. Eu ouvi isso aí também. Eu respeito. Pega o jogo, pessoal. Sai o jogo! Vamos lá. Então agora nós vamos falar do nosso próximo anexo embrionário, conhecido no passado como saco vitelino. Saco vitelino. Professor, mas por que eles mudaram esse nome, professor, para vesícula umbilical? Mudaram porque é o seguinte: nossa espécie não tem vitelo, então já começa avacalhando aí. Como é que eu vou ter um saco que armazena vitelo se a nossa espécie não tem vitelo? Não tem vitelo. E lembrando a galera que vitelo é uma proteína, né, formada como reserva energética para desenvolvimento de embriões de fecundação externa, de desenvolvimento externo. Perfeito. Segunda coisa, o saco vitelínico, ele na verdade vai funcionar como um espaço também para desenvolvimento. E aí eles aplicaram então adequaram esse nome mais correto, porque essa vesícula umbilical ela vai fazer parte do cordão umbilical depois e vai ser um espaço de desenvolvimento de uma alça intestinal que vai lá passear lá fora e volta. Tem que passear lá. Perfeito. Ela vai lá e passeia. Que vai formar o intestino delgado. Dá uma voltinha lá e volta. Vai formar o intestino delgado, ok? Legal. Então é muito mais sensato chamar de vesícula umbilical, né, pela posição dela, pela função dela, do que de saco vitelínico, que não tem vitelo na nossa espécie.
Obrigado. Momento cultural. Então, nós vamos falar de vesícula umbilical primária e secundária, ok? Então, vamos ver como se formou a vesícula umbilical primária e depois iremos ver a vesícula umbilical secundária e veremos depois a importância dessa vesícula umbilical secundária. Vamos lá. Então, a vesícula umbilical primária, o que ela é? Como que ela surgiu? De onde que ela vem? Para onde que ela vai? Repórter de hoje. Para onde que ela vai? Bom, primeiro, como que surgiu a vesícula umbilical primária? Professor Ralph, me ajuda aí. Proliferação de células do hipoblasto que migram e revestem a blastocele. Só isso? Que facilidade. Bom, tá não? Não, tá lindo. Tá lindo. Se nós já temos a vesícula umbilical primária, olha que facilidade. Como é que surge a vesícula umbilical secundária? Aí nós precisamos introduzir um assunto diferente, que se chama mesoderma extraembrionário. Vamos falar da formação do mesoderma extraembrionário. Então veja bem, meus queridos, nós temos ali aquele blastocisto implantado, só revendo, sincício, cito, epiblasto, hipoblasto, cavidade amniótica se enchendo de líquido. E essa cavidade, que não é mais a cavidade blastocística, é a cavidade da vesícula umbilical primária. Por que eu sei? Porque ela foi revestida por células hipoblásticas, ok? Ok. Ok. Agora, o que vai acontecer no próximo esquema? Nós vamos ver que entre o cito, grava aí, entre o cito e essa membrana que reveste a vesícula umbilical primária, que é hipoblasto, né? Vai aparecer um novo tecido aqui entre os dois. Esse novo tecido que apareceu aqui, cheio de buraquinhos, recebe o nome de quê, professor Stênio? Mesoderma extraembrionário. Aí eu falo com os meninos assim, tem que falar mesoderma extraembrionário? Sim, tem que falar, porque nós vamos aprender na próxima aula que existe o mesoderma intraembrionário. Então, gente, tem que se fazer as distinções. É importante a gente saber o que está falando. Então, veja que nesse próximo slide, o cito, o revestimento da vesícula umbilical primária continua, e aqui a gente tem esse mesoderma. É um mesoderma extraembrionário cheio de cavidades. Olha aqui, ó, cheio de cavidades. Agora, qual que é o princípio da ideia? Essas pequenas cavidades vão formar uma cavidade única. Olha que legal, olha o próximo esquema. Essa cavidade única que se formou vai receber o nome de celoma extraembrionário. Aí nós vamos ver que quando esse celoma extraembrionário se formar, ele vai comprimir essa bolsa, que é a vesícula umbilical primária, em duas. Uma grande e uma pequenininha. Essa grande que forma, ela vai receber o nome de vesícula umbilical secundária, que aqui o autor até chama de saco vitelino secundário, tá vendo? É o nome antigo, mas aqui você vai chamar de vesícula umbilical secundária. Então, o que a gente nota é que para formar a vesícula umbilical secundária, nós precisamos que desenvolva o mesoderma extraembrionário. Esse mesoderma embrionário se desenvolve, ele se diferencia, e aí ele vai criar essa única cavidade, que nós vamos chamar de celoma extraembrionário. Um detalhe importante aqui é isso aqui, né, professor Ralph? Como é que chama isso aqui? Aí, esse aí entra para aquela galerinha que tem vários sinônimos, né? Ele pode ser chamado de pedículo embrionário, pedículo mesodérmico, pedículo de conexão. Qual que você gosta? Eu prefiro embrionário, mais fácil. Qual? Embrionário. Então é esse aí. Então, o pedículo embrionário é aquele mesoderma que não se separou do restante. Ele surgiu aqui, ó, tá vendo ele aqui? E aqui ele ficou mais desenvolvido. Então, esse pedículo, na verdade, ele segura o mesoderma que está associado ao cito, ao mesoderma que vai ficar associado à vesícula umbilical secundária e à cavidade amniótica aqui em cima. E aí a gente já pode dar até um spoiler, né, Stênio? Essa estrutura vai formar mais na frente quem? O pedículo embrionário. Cordão. O cordão umbilical.
umbilical. Eu só quero fazer duas observações. Faça as Primeira duas. é que o mesoderma extraembrionário tem origem também no hipoblasto, são Ótimo! células Ótimo! hipoblásticas. E a Perfeito! segunda, que eu acho uma bobagem, negócio de vesícula primária e secundária. Elas Tudo vão bem, continuar professor. tendo a mesma função, vai Tudo fazer a bem, mesma professor. coisa. Só mudou de nome porque ficou menorzinho. Só essa daí que eu acho. E nem É, foi tão didático assim, né? A mudança do nome. é. Mas a gente não pode esquecer que para isso acontecer precisou aparecer quem? Mesoderma. Esse cara é importantíssimo para a continuidade aí da vida. Ele é importantíssimo. Não esqueçam disso, hein, galera? Tá? Então aqui a gente tem esse pequeno fluxograma que nós desenvolvemos. Implantação do blastocisto. Células hipoblásticas revestem a blastocele. Forma-se a vesícula umbilical. Primária. Aí, o desenvolvimento do mesoderma embrionário faz com que aquela vesícula umbilical primária forme a vesícula umbilical. Secundária. Isso. E nós temos o seguinte, gente, qual que é a função da vesícula umbilical secundária? Ó, tem, tem uma função, né, que eu discuto bastante, que é uma função que eu acho que é mais antiga, que falava da relação do conteúdo nutricional da blastocele, então por isso o saco vitelínico, ou a vesícula umbilical, teria uma contribuição nutritiva para o embrião. É. Mas a vesícula umbilical, no meu ponto de vista, ela tem uma importância fundamental para ser mais um espaço também de desenvolvimento embrionário. Perfeito. Professor Stênio, fala aquela que você gosta. Qual que é a importância da vesícula umbilical secundária? Formação de células sanguíneas. Perfeito. E Início, né, sabe da de onde que elas formação. vêm, Stênio? Daquele mesoderma que está ao redor dela, sabia? Verdade. É aquele O mesoderma que é o mesoderma, precursor daquelas células tronco do sangue. mesoderma extraembrionário. Legal, não é? Continuando. Então, nós temos aqui mais um videozinho mostrando o desenvolvimento, principalmente da parte do mesoderma embrionário. E aí Metabolites. aí a gente vê o mesoderma embrionário aparecendo, a vesícula umbilical primária está aqui, né? E como o professor Ralph destacou muito bem, essas células do mesoderma embrionário vieram de células hipoblásticas. Cuidado, tem livro aí que fala outras coisas. Forma uma cavidade, e essa cavidade que se forma é o celoma extraembrionário. E quando esse celoma se forma, é um sinal para que tenha essa compreensão, né, essa construção dessa vesícula em duas. Uma que vai degenerar, esse cisto, e a que vai permanecer, que é a vesícula umbilical secundária. E aqui a gente tem o pedículo embrionário, que futuramente vai dar origem ao cordão umbilical, né? Então nós temos aqui, ainda na segunda semana de gestação, esse celoma. Esse celoma também, Ralph, ele pode também ser conhecido como cavidade coriônica, não pode? É link para o próximo assunto? Hã? É link para o Não, não, próximo ainda assunto? não, ainda Ainda não, não? ainda não, ainda não. Você vai falar do Alan primeiro? É, porque o Alan tem a ver com quem? Com a vesícula umbilical. Então aqui é só para a gente rever, né, o que nós acabamos de falar. As células hipoblásticas revestindo a blastocele, formando a vesícula umbilical primária. Veja que o mesoderma apareceu, aqui ele não está, e aqui ele apareceu. Essas pequenas cavidades se coalescem e formam uma cavidade única, que é o celoma extraembrionário. Então apareceu... Coalescem. Bonita essa palavra. Gostou? Essa é cultura. É cultura. Coalescem. Coalescem. E aí, essa vesícula, que é menor do que essa que formou, recebe o nome de vesícula umbilical secundária, e aqui está o pedículo. Cansei. Bom, Muito então bem. vamos para o alantoide. O Vamos falar alantoide, de Alan. vamos falar de Alan. O alantoide ele começa a formar a partir da 16ª semana. 16º dia, desculpa. 16º dia. O que a gente nota é o que, professor? O que é esse alantoide? Vou deixar o professor Stênio falar do Alan. Então fala, alantoide. É
como o professor gosta dessas palavras bonitas, né? Divertículo da vesícula umbilical secundária. Então, eu diria que é uma proeminência essa vesícula. Melhorou a palavra, né? Eu diria mais. Cotidiano agora. Ficou uma palavra do dia a dia. Proeminência. Eu diria mais. É uma projeção. Justamente. Então, como diz o professor Stênio, essa proeminência da vesícula umbilical secundária, ela se dirige em direção ao pedículo embrionário. Olha aqui. Tá vendo? Ela não vai para cá, nem para cá, não. Ela vai em direção ao pedículo embrionário. Então, aqui a gente vê ela... Oi? Observação. Pode fazer. Também é de origem hipoblástica. Também de origem hipoblástica. Perfeito. Porque ela é um revestimento da vesícula umbilical secundária. Secundário. Perfeito. Então, aí a gente tem uma lógica. Então, para se ter alantoide, primeiro eu preciso que tenha a vesícula umbilical secundária. E aí ela cresce. A alantoide, qual que vai ser a importância dela, meus queridos? Para a nossa espécie, ela tem até uma importância reduzida em comparação a outras espécies em que o alantoide tem uma função de coordenar as atividades de secreção e blá, 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 blá. Na nossa, o alantoide vai dar origem aos cordões umbilicais, os vasos sanguíneos do cordão umbilical. Boa observação, professor Ralph. Então, aqueles vasos sanguíneos no cordão umbilical são de origem de alantoide. Então, gente, o cordão umbilical, vocês vão ver que durante a aula, ele não tem uma origem, uma única origem, singular. Ele tem várias origens, uma origem plural. Hoje estamos mais filosófico do que embriológico. Também acredito. Então, vocês vão ver que no final o cordão umbilical ele é formado através de vários momentos embriológicos, do pedículo embrionário, do epitélio da cavidade amniótica e do alantoide. E depois da fusão com a vesícula umbilical. Perfeito. Perfeito. Então, outra importância do alantoide, como ele é de origem, como diz o professor Ralph muito bem, de hipoblasto e tem uma grande ligação com a vesícula umbilical secundária, os autores também encaixam ele na hemostopoese, sabia? Bonito. Hemostopoese extraembrionária. Também ele contribui um pouquinho, porque a origem dele, ele guarda um pouco essa origem, tá? Ótimo. Perfeito? Certo. Bom, para terminar, faltou quem? Corion! A nossa evolução do alantoide. Então, aqui, ainda tem os modelinhos, desculpa. Calma. Tem ainda. Então, tá aqui o alantoide. Olha esse rabicózinho aqui, ó. Esse rabicózinho aqui é o alantoide. Aí foi pro popular de vez agora. Saiu de proeminência para rabicó. Agora chegamos na língua que o povo entende. Então, esse rabicózinho aqui, alantoide, olha ela crescendo, ó. Tem o formato de salsicha. Abaixou o nível. Baixou. Bom, rabicózinho para salsicha. Chegamos no nosso último anexo, que é o córeo. E, por sorte, nós já vimos o córeo durante essa aula. Só que nós, propositalmente, não destacamos ele. Vamos deixar para destacar agora. Quer ver? Olha só, preste atenção. Veja. Repare que nós vamos voltar naquele mesmo slide do desenvolvimento do mesodermo. Só que aqui nós mudamos o título. Colocamos córeo e o que ele é. Mesodermo extraembrionário, cito e sincício trofoblasto. Então, se nós voltarmos à gênese do mesodermo embrionário, nós vamos ver que é aquele tecido que surge entre o cito e o revestimento da vesícula umbilical primária, ele tem vários buraquinhos que se coalescem para formar um buraco único, que é o celoma extraembrionário. Só que esse celoma, quando ele aparece, ele faz uma compressão daquela vesícula umbilical primária em duas, vesícula umbilical secundária e esse resquício que vai degenerar. Só que notem uma coisa, ficou um mesodermo em contato com a vesícula umbilical secundária e um mesodermo em contato com o âmnio, que está em contato com o mesodermo do pedículo mesodérmico, ou embrionário, que está em contato com esse outro mesoderma mais externo. Então, é só somar esse mesoderma, mais o cito, mais o sincício, a gente tem quem? Córeo!
Cório. Então, essa capa tecidual ao redor desse indivíduo em desenvolvimento, essa capa recebe o nome de cório. Por isso que mais na frente, essa cavidade recebe o nome de quê, professor Ralph? Cavidade coriônica. Que ela é permanente ou transitória? Uai, ela é transitória, né? Como tudo na vida, né? Ela é transitória. Por quê? Olha que bonito. Olha aqui, gente, que bonito. Essa cavidade amniótica, ela vai crescer tanto, mas tanto, que ela vai obstruir a cavidade coriônica. E quando esse âmnio cresce tanto e obstrui a cavidade coriônica, nós vamos ter uma nova membrana que surge, que é a membrana âmnio-coriônica. Então, o âmnio, quando ele crescer tanto e encostar no córeo, vai surgir uma nova membrana chamada de membrana âmnio-coriônica. Que, como disse muito bem o professor Ralph, que na hora do parto sai correndo que o negócio é sério. Tá? Então, o córeo, para terminar, ele é, na verdade, esse anexo externo que tem qual importância, professor Sten? De proteção desse embrião aí. Perfeito! Professor Ralph, me fala outra função do Eu córeo. quero acrescentar uma função, Então, que acrescente. seria a formação da placenta. Perfeito! Então, nós vamos aprender nas próximas aulas de placenta que existe uma coisinha chamada de vilosidades coriônicas. E, por favor, ligue os fatos que as vilosidades coriônicas vieram de onde? Do córeo, Do é. córeo. Perfeito. Então, gente, para terminar, a gente tem aqui aquela nossa evoluçãozinha, o mesoderma embrionário, vesícula umbilical primária, o celoma já formado, o pedículo evidente, a vesícula umbilical secundária, esse mesoderma e esse trofoblasto adjacente, que é o cito e o sincício, essa camada recebe o nome de Córeo! cório, que tem a ver com a nossa nutrição no futuro. Bom, esse slide é para terminar a nossa aula de hoje. Foi uma aula muito legal, uma aula muito empolgante, eu percebi nisso. E nós vou deixar meus professores queridos, amigos, explicar esse último slide, visão geral do processo de implantação. Eu acho que esse último slide aí, ele traz, então, uma sequência em dias do que aconteceu a partir da implantação do embrião, culminando aí com o início, finalizando a segunda semana e esperando aí com muita ansiedade o início da terceira semana, a partir aí do 15º dia. Perfeito, professor Ralph. Professor Stênio, você quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Né? A gente consegue ver nesse slide aí o resumo de tudo, de toda a aula de hoje, né? Principalmente a partir da segunda semana, que é o processo de implantação. Perfeito, vocês brilharam. Então, nós temos aqui a implantação, o cito, o sincício, a implantação total, as lacunas sincício-trofoblásticas, aqui o aparecimento do mesoderma, aparecimento do celoma, a compreensão da vesícula umbilical primária em duas vesículas, o celoma aparecendo, e aqui a gente tem o finalzinho de todos esses eventos. Bom, galera, gostaria de agradecer meus grandes amigos, que eu tenho muito orgulho de estar aqui com eles hoje, como sempre, todos os momentos. Obrigado, professor Ralph. Obrigado, amigos. Um grande abraço aí. Até a próxima aula. Obrigado, meu querido professor Stênio. Eu que agradeço. Galera, não esqueça lá de dar o like lá, para a gente, vai ser muito importante. Qualquer coisa, mande pergunta que a gente responde. Valeu, professores. Galerinha, muito obrigado. Um abraço a todos. E não se esqueçam de deixar o like, os comentários. Os comentários são muito importantes para o nosso crescimento. Falou? Muito obrigado e até mais. Fui.